Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da disciplina Reiki. Vamos agora começar com terapia holística. Vamos lá, o holístico, vamos lá aprofundar na palavra, significa procura para entender fenômenos e acontecimentos de uma forma global. Então, seria o quê? A terapia da busca do conhecimento. Isso tem muito a ver com a nossa quinta dimensão. E aqui no caso do reiki, da terceira e quarta também. Como eu disse para vocês, sempre começa terceira e quarta e se transforma para a quinta. Perfeito? Então vamos lá. Para entendermos o que vem a ser terapia holística, em primeiro lugar devemos entender o que é terapia. Esta palavra é de origem grega, terapia, que significa servir a Deus. Se voltarmos no tempo, veremos que os antigos viam a saúde como algo sagrado, e aqueles que se dedicavam ao seu estudo eram sacerdotes, no sentido mais estrito da palavra. Holístico vem de holos, todo, um conjunto, o que dentro do conceito holístico, as doenças não se devem a apenas uma causa, mas devem ser analisadas dentro de um todo. O homem não é apenas seu corpo físico e perecível. O homem sente, pensa, e este sentir, pensar, interferem em sua constituição. Analisemos um caso simples, uma febre, por exemplo. Por mais que saibamos que a febre não é uma doença, mas sim um sinal de alerta do organismo, continua-se a tratar tal mal como uma doença, priorizando o sintoma e deixando a causa de lado. Isto não se dá somente com a febre. As inflamações são um outro exemplo de sinal dado pelo organismo de que algo está errado. Contudo, as causas são ignoradas e o tratamento acaba por focalizar o desaparecimento da inflamação em si. A terapia holística parte de uma outra visão. Procura abordar as causas do problema e não tratar apenas consequências, e se focaliza o trabalho do doente e não na doença. Vai além, buscando descobrir os fatores emocionais, mentais e energéticos que criam a condição para que uma doença tenha se instalado. Aí volta lá no início no que eu falei da definição da palavra. Quando a gente fala estudar no todo, né? No todo o estudo, no todo o conhecimento, aquele estudo e sua prática, e o estudo da enfermidade. Ou seja, você tem que ir na causa, na raiz. Não adianta tratar somente o sintoma, tem que ir na raiz. E isso acontece quando nós fazemos, na terceira e quarta dimensão, em todos os segmentos, os paliativos, né? Nós fazemos os paliativos, ele vai tratar ali da doença no caso do sintoma, mas não vai tratar a causa, a raiz. A raiz tem que ser uma coisa mais profunda, tem que se estudar para chegar na raiz. Buscando tratar cada caso como algo único, para ilustrar, pensemos em duas pessoas que possuem o mesmo problema de saúde. Podemos dizer, sem medo, de errar que a grande maioria das vezes, embora o problema seja semelhante, caminhos pelos quais o problema se instalou são muito diferentes. A constituição de cada um dos envolvidos é única, temperamentos e caráteres individuais que necessitam de uma abordagem também individual. Aliás, o termo indivíduo significa exatamente algo, não dividido, total. Tendo por fim orientar o estudante em sua pesquisa, temos logo a seguir que forma esta totalidade do homem: corpo físico, corpo vital, corpo emocional, corpo mental e corpo energético. A doença é, em última instância, o desequilíbrio entre estes campos no homem que acaba por afetar o corpo físico. A medicina trata desse último, enquanto a terapia holística procura reintegrar o homem, estabelecendo a harmonia e o equilíbrio entre os diversos centros. Quando se alcança o reequilíbrio,
corpo físico reage mais prontamente a qualquer tratamento, inclusive ao alopático. O que se expõe não é teoria nova, trata-se, na verdade, de mais antiga concepção acerca do homem. Embora apenas recentemente a medicina tenha reconhecido o papel das emoções e pensamentos na saúde humana, no Oriente essa visão tem orientado os últimos 5.000 anos de pesquisas com resultados fantásticos. No Ocidente podemos encontrar rudimentos desde, deste modo de ver entre várias tribos e também teorias muito refinadas entre povos antigos, como os nativos do Havaí, por exemplo, que, dentro de uma ciência milenar, já descreviam processos avançados de psicologia e terapia. Eles conheciam o subconsciente e o seu papel, conheciam o consciente e ainda tinham profundos conhecimentos do superconsciente. Hipócrates, tido como pai da medicina, tinha sobre ideias que muito destoam do que atualmente encontramos nas faculdades. Paracelso falou sobre o impacto das emoções e pensamentos sobre a saúde humana há 500 anos. Samuel Hahnemann elaborou toda a teoria da homeopatia a partir da visão holística. Para Hahnemann, o menos importante era saber o nome da doença, sendo um ponto crucial conhecer o doente. Para o terapeuta holístico, é da máxima importância este ponto. Devemos conhecer o doente, seus hábitos, sua vida, alimentação, sua vida afetiva e etc. E cada informação tem o seu lugar dentro deste processo. Percebemos, pelo exposto, que a terapia holística é parte de um conhecimento milenar, que antes de ser negado dia a dia e confirmado por pesquisas ao redor do mundo, por outro lado, ao contrário do que afirmam seus opositores, as terapias holísticas possuem o mérito de engrandecer o conhecimento humano, com técnicas profundas e completas. Bom, gente, é importante, é muito importante a gente entender o seguinte: é, quando se usa aqui o termo corpo físico, corpo vital, corpo emocional, corpo mental, corpo energético, o que acontece com as práticas terapêuticas, inclusive a própria holística, nessa dimensão de terceira e quarta dimensão? Ela é usada isoladamente. Então, você percorre vários lugares, cada um trata um de cada, nunca o todo, né? Aí começa a fazer a diferença do terapeuta de quinta dimensão, que é a famosa engrenagem que eu falo com vocês. Tem que se tratar no todo. Todos esses campos aqui, além de ser estudado, ser aprofundado, ele tem que ser praticado num todo. Tanto a parte da medicina, da homeopatia, da alopatia, do, do mental, do espiritual, perfeito? O equilíbrio, o energético, os chakras, tudo tem que ser num todo, inclusive os psicológicos. Por isso que as disciplinas de autoajuda e as disciplinas que mexe com psicologia, psiquiatria, psicanálise, tem que ser estudada também e tem que ser colocada em prática também. Porque um paciente, um assistente, um consulente, como vocês queiram chamar, eles, na realidade, podem estar dotados de vários problemas. E, às vezes, a gente vai na raiz do problema, mas, vamos dizer assim, 40%. Às vezes existem vários fatores causando aquele sintoma. E quando nós usamos uma técnica só, que é a prática da terceira e quarta dimensão, nós estamos atacando uma parte dessa raiz. E vocês podem acreditar que todo sintoma nunca é de uma raiz única. Ou seja, é de uma raiz acoplada, onde várias ações
desse mapinha que foi falado está influenciando. Traumas, recalques e, como eu posso dizer, reencarnações, como dharmas e vibrações e muitos outros fatores. Isso é muito importante, o autoconhecimento, estudo, atacar bem o sintoma e também atacar bem a raiz no todo. Mas a terceira e quarta dimensão é nesse parâmetro de estudo que eu estou mostrando para vocês, sabendo que na quinta é mais adiante que o nosso reiki vai ser estudado, mas é, justamente com isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Com esses fatores todos unidos, tá bom? Então, terminamos aqui, até a próxima aula. Vocês dê o joinha, é, compartilhe o vídeo, que isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Até a próxima aula.